Olá! Na semana passada nós encerramos o nosso trabalho com a carta de Smith. Aprendemos a casar impedâncias, entendemos como ela funciona representando o movimento dentro de uma linha de transmissão e nesta semana nós vamos utilizar uma forma de representação mais padronizada para os circuitos de micro-ondas, ou para os circuitos de radiofrequência. Essa forma que a gente vai utilizar é conhecida como parâmetros de espalhamento e ela é adequada a trabalhar com circuitos em frequências elevadas. Eu sou o professor Sérgio Severo, do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, e essas são as aulas de ondas eletromagnéticas do curso de Engenharia Elétrica do Instituto. Bem, nós vamos começar representando as nossas redes distribuídas, que eventualmente possuem alguns componentes concentrados no meio delas, e esses componentes concentrados precisam de uma representação específica para que eles possam serem inseridos nessas redes. Nós vamos começar representando com um parâmetro conhecido de vocês. A gente vai fazer uma revisãozinha rápida aqui, que a gente chama de parâmetro Z, ou parâmetro de impedância. O que é um parâmetro de impedância? O mais fácil de compreender ele é a gente começar imaginando um circuito bem conhecido. Por exemplo, o nosso divisor de tensão. O divisor de tensão, todo mundo conhece, é composto por dois componentes, um resistor R1 e um resistor R2. Ele tem uma porta de entrada, vamos chamar aqui de porta 1, e tem uma porta de saída, que a gente vai chamar de porta 2. Ora, a gente sabe que aplicando uma tensão na porta 1, V1, vai surgir uma corrente I1 nessa porta. E ao contrário, se a gente aplicar uma tensão, obter uma tensão na porta 2, V2, surge por uma corrente I2 neste outro lado. Então essa é a principal ideia de um circuito, no caso aqui de duas portas. Vejam, o importante aqui é que o que se busca, na verdade, é uma representação desse circuito por uma matriz de elementos, de tal maneira que as relações lineares dentro dele, possam ser obtidas, ou seja, sem que se conheça exatamente qual é a configuração do circuito, o que tem lá dentro. A gente conhece apenas uma matriz, nós vamos chamar de matriz Z. E nós temos as duas portas nas quais a gente obtém tensão e corrente. Bueno. Se nós só olharmos para os terminais, nós podemos, por exemplo, fazer essas relações da seguinte maneira. A tensão V1, que vai aparecer no terminal, vai ser igual a uma impedância Z11, mais uma impedância Z12 vezes a... Desculpa, está faltando um pedaço, né? Ou seja, uma impedância Z11 vezes a corrente I1 mais uma impedância Z12 vezes a corrente I2. Em contrapartida, a tensão V2 é uma impedância Z21 vezes a corrente I1 mais uma impedância Z22 vezes a corrente I2. A gente espera então representar obter tensões e correntes tensões em função das correntes e dos parâmetros de impedância. Primeiro problema que a gente tem nessa rede é como é que a gente obtém esses parâmetros? Que valor vai ter Z1, Z2, né? Z2, D21 e Z22? Ora, se vocês observarem essas relações lineares, se eu fizer aí a corrente I2 igual a zero, eu consigo obter Z1 como V1 sobre I1 quando I2 igual a zero.
Notem que é uma impedância. Tá? Da mesma forma, Z12 pode ser obtido quando a gente fizer V1 sobre I2, desde que I1 seja igual a zero. Z21, por sua vez, a gente obtém fazendo V2 sobre I1, desde que I2 seja igual a zero. E, finalmente, Z22, nós podemos obter ele fazendo V2 sobre I2, dado que a gente tem I1 igual a zero. Então, vamos lá. Como é que a gente vai obter isso aí? Vamos começar com o nosso... Vou botar na outra cor aqui para ver as nossas contas. Tá? Vamos começar com o parâmetro de impedância Z1. Tá? Então, a gente tem que garantir que I2 seja igual a zero nesse circuito aqui. Tá? Para I2 ser igual a zero nesse circuito, o que acontece? A gente sobe a tensão V1, gera a corrente 1, ela passa por R1, passa por R2. Tá? Se não tem nada de corrente em 2, a gente diz que I2 é igual a zero, o que acontece, na verdade, que V1 vai ser igual a R1 mais R2 tá? Vezes I1. Ou seja, V1 sobre I1 é R1 mais R2. Acabamos de encontrar o quê? Z1. Tá? Quando I2 é igual a zero. Tá? Então, a nossa matriz Z aqui já tem um elemento. Vamos botar aqui a nossa matrizinha. R1 mais R2. Tá? Bueno, nossa outra coisa agora que a gente vai tentar obter é Z12. O que é Z12? É V1 sobre I2, tá? Quando I1 é igual a zero. Então, se I1 é igual a zero, a queda de tensão aqui vai ser zero. Não passa corrente 1, né? Se a queda de tensão é igual a zero, não cai tensão aqui. E o que a gente está procurando é V1, é encontrar o valor de V1 em função de I2. Tá? Então, V1 vai ser igual, não cai tensão aqui, V1 passa para cá, I2 é a corrente que passa em R2. Tá? Então, V1 é igual a R2 vezes I2. Tá? Então, V1 sobre I2, desde que 1 seja igual a zero, é igual a R2. Então, o nosso parâmetro, isso aqui a gente sabe que é Z12. Então, o nosso segundo parâmetro é R2. Da mesma forma, de uma forma parecida, Z21 tá, tem que ser encontrado. E Z21 relaciona V2. Então, na verdade, quem tem que saber como V2 se expressa em função de I1. Tá? Ora, V2 está aqui. Como V2 se expressa em função de 1, dado que I2 é igual a zero. Tá? V2 é a tensão aqui, I2 é igual a zero. A corrente 1 passa aqui, mas não causa nada em V2. E a corrente 1 passa aqui. E aí vai resolver o nosso problema em V2. E V2 vai ser igual a R2 vezes tá? I1, desde que I2 seja igual a zero. Ora, então V2 sobre I1 é igual a R2. Nós acabamos de encontrar o parâmetro Z21. Bem, encontramos o parâmetro Z21, falta o Z22. E o Z22 está relacionado com o fato de que V2 sobre 2, qual a razão entre V2 sobre 2, dado que 1 é igual a zero? Ora, a razão de V2 sobre 2, tá? Basta encontrar V2 em função da corrente 2, considerando que 1 é igual a zero. Então, ou seja, nós estamos perguntando qual é a tensão aqui, qual é a queda de tensão aqui, desde que não passe corrente aqui, em função de 2. Olha, essa aqui é muito simples, tá? É R2 vezes
I2. Ou seja, V2 sobre I2 é igual a Z22. E, por sua vez, é igual a R2. Então, aqui nós tínhamos achado R2 para Z21, R2, e agora achamos R2 também para Z22. Pronto. Está encontrado os parâmetros Z do divisor de tensão. Fique bem claro, isso aqui é só um exercício sobre um divisor de tensão. Vocês podem, mas aplicando a mesma análise de circuitos, vocês conseguem encontrar qualquer parâmetro. Então, isso aqui, gente, significa o quê? Que o nosso vetor V1, V2 é igual a essa matriz Z multiplicado pela nossa corrente I1 e I2, correntes na porta 1 e na porta 2, assim, as tensões na porta 1 e as tensões na porta 2. Pois muito bem. Só um exemplo de que isso aqui pode ser útil, e o objetivo disso é que seja útil, né? Porque parece uma coisa muito... Porque fazer toda essa contaiada para saber, né? Um exemplo de que isso aqui pode ser útil, vamos encontrar, por exemplo, a relação que interessa muito no divisor de tensão, que é a relação entre V2 sobre V1. Que relação é essa? É isso que nos interessa no divisor de tensão. Quando, obviamente, a saída está aberta. Ora, V2 direto é expresso por isso aqui. Ó. Vou apagar aqui, é Z11, R1 mais R2, vezes I1, mais Z22, R2, vezes I2. Aqui embaixo é V2. Desculpa, eu botei Não, botei trocado, né, gente? Um pouquinho, cuidado. Esse aqui é V1. É V2. Z21. Z21 é Z21 é R2. Então, é R2 vezes I1 mais R2 vezes I2. E embaixo, sim, né, é V1. E V1 é R1 mais R2, I1, mais R2, I2. I2 é igual a zero. Por quê? Porque a gente não está carregando aqui. Não está botando nada aqui. Então não passa corrente nenhuma aqui. Nós só queremos saber qual é a tensão que vai aparecer nesse ponto quando Estamos com ruído no som aqui, não entendo sobre o que é. Qual a tensão que vai aparecer nesse ponto quando a gente não tem corrente 2. Então, se não tem corrente 2, isso aqui vai a zero, isso aqui vai a zero. E a gente fica com a relação V2 sobre V1 igual a R2 sobre R1 mais R2. Certo? Porque 1 simplifica. Tá? Essa aqui é a conhecida relação, né, do divisor de tensão. Ou seja, a tensão V2 que aparece na saída de um divisor de tensão é a resistência R2 aqui vezes V1 sobre R1 mais R2. Ou seja, divide a tensão. Tá? A tensão sempre cai nesse divisor, senão nós tivéssemos trocado aqui as horas, nós teríamos um problema. Tá? Ora, qual é a vantagem disso? É que a gente conseguiu computar a relação de forma muito rápida. Mas, se eu tiver alguma coisa aqui dentro que é um conjunto linear e eu precisar saber como ele se comporta e reproduzir o comportamento dele, eu tenho uma maneira simples de fazer isso. E a maneira de fazer isso é simplesmente medindo esses parâmetros a partir
do estabelecimento dessas condições. Tá? Sujeito para garantir 2 igual a 0, simplesmente aplica uma tensão aqui e não aplica nada aqui. Não bota carga nenhuma no parâmetro e consegue descobrir. Tá? Qual o valor da tensão que aparece. E uma vez medindo as tensões, as razões, vocês conseguem estabelecer os parâmetros. Conhecidos os parâmetros do circuito desconhecido de vocês conseguem simular ele ou colocar ele a funcionar em qualquer situação. Nem sempre existem parâmetros Z. Né? O equivalente a esses parâmetros são os parâmetros Y, tá? Que são o inverso do Z, e a gente obtém correntes em função de tensões. Tá? Funcionam também, né? São bastante úteis. Nossa aula já está com 15 minutos, é uma aula curta. Tá? Eu vou encerrar essa aula aqui, e até para dar uma ajeitada no som. E na próxima aula nós vamos tratar dos parâmetros híbridos. Tá?